Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1121 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça sobre o rito dos recursos repetitivos fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Foram julgados 4 recursos especiais representativos da controvérsia. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o abuso sexual contra o público infanto-juvenil é uma realidade que insiste em perdurar ao longo do tempo e que grande parte desses crimes ocorre no interior dos lares brasileiros, o que dificulta a sua identificação. Na ocasião, discutiu-se a proporcionalidade na aplicação do artigo 217-A do Código Penal e o eventual sopesamento na punição das condutas libidinosas menos invasivas, após a entrada em vigor da Lei 13.718 de 2018, que incluiu no Código o crime de importunação. Em seu voto, o ministro Ribeiro Dantas lembrou que nem sempre se entendeu a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, sendo fenômenos históricos recentes o reconhecimento da violência intrafamiliar pelo Estado e a proteção aos menores, atribuídos por alguns autores à ascensão do movimento feminista, com o enfrentamento do modelo patriarcal e, consequentemente, a modificação dos paradigmas sociais. O fato de a violência dentro dos lares ser reconhecida pelo Estado não significou a criação dessa violência. Em verdade, ela sempre existiu, mas permanecia no silêncio entre os familiares e na indiferença institucional. O que era para servir de apoio, violentava ou ignorava, afirmou o relator. Segundo o magistrado, essa evolução é reflexo de um movimento internacional pela proteção das crianças, o qual influencia diretamente a aplicação do direito nas cortes brasileiras. Ele mencionou o entendimento do STJ de que o Brasil está obrigado perante a comunidade internacional a adotar medidas legislativas para proteger as crianças de qualquer forma de abuso sexual. O ministro Ribeiro Dantas salientou que o STJ tem adotado uma posição firme de que qualquer tentativa de satisfação da lascívia com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, entendendo em alguns casos que o delito prescinde de contato físico entre vítima e agressor. A pretensão de se desclassificar a conduta de violar a dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos para uma contravenção penal, punida no máximo com pena de prisão simples, já foi reiteradamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, declarou o ministro. Quanto à superveniência do artigo 215-A do Código Penal, o ministro ressaltou que o aparente conflito de normas é resolvido pelo princípio da especialidade do artigo 217-A, que possui o elemento especializante menor de 14 anos, e pelo princípio da subsidiariedade expressa do artigo 215-A. Ele ponderou ainda que a aplicação do artigo 217-A não pode ser afastada sem a observância do princípio da reserva de plenário pelos tribunais, conforme o artigo 97 da Constituição Federal. Segundo o relator, desclassificar a prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o delito do artigo 215-A do Código Penal, crime de médio potencial ofensivo que admite a suspensão condicional do processo, desrespeitaria o mandamento constitucional de criminalização do artigo 227, parágrafo 4º da Constituição Federal, que determina a punição severa do abuso ou da exploração sexual de crianças e adolescentes. Haveria também o descumprimento de tratados internacionais. O magistrado concluiu que o legislador optou por não estabelecer nenhuma gradação entre as espécies de condutas sexuais praticadas contra pessoas vulneráveis, ressalvando seu ponto de vista pessoal, de que essa gradação permitiria penalizar mais ou menos gravosamente a conduta, conforme a intensidade de contato e os danos físicos ou psicológicos provocados. O ministro Ribeiro Dantas reconheceu que a opção legislativa foi pela absoluta intolerância com atos de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos, ainda que superficiais e não invasivos. Ele acrescentou que o entendimento pela impossibilidade de se desclassificar a conduta para o crime do artigo 215-A do Código Penal também prevaleceu em julgamentos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.
Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1121 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Forte abraço e até a próxima.